Senhor tem caminhado contigo, aleluia. Assim como no caminho de Emaús caminhava com o discípulo. Aleluia, às vezes, aleluia, o mundo ele tenta te deter, a ponto de você não enxergar Jesus caminhando contigo, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, quer somente o convite, dizendo: eis que estou à porta e bato, aleluia. Se tu abrires a porta, entrarei e cearei contigo. Aqueles discípulos no caminho de Emaús permitiram que o Senhor entrasse, aleluia, e foram renovados, cearam com o Mestre ressurreto, e escutaram a palavra da boca, aleluia, do Filho de Deus. Você vê que o Senhor tem te renovado nessa noite. Ele já tem palavra, ele já tem, aleluia, colocado na boca do profeta aquilo que ele quer para a tua vida nessa noite. Eu não ia pregar aqui a palavra que vou entregar, a palavra que estava direcionada a Jeremias 20, aleluia. Mas eu vou pregar nessa noite, aleluia, Ezequiel 24, aleluia, quando estava ali na porta, aleluia, o Senhor já falava comigo, aleluia, porque a palavra que saiu, aleluia, foi muito bem pregada aqui nesta noite, muito bem explanada, aleluia. Os corações aqui contritos, aleluia, viram, aleluia, derramar lágrimas, porque o Espírito tem falado na boca do homem. Os irmãos fiquem aí, aleluia, não precisa lamber sua vida, eleva o seu espírito ao céu, aleluia, e somente, aleluia, escuta aquilo que o Senhor quer para a sua vida nesta noite. Ezequiel 24 diz assim: veio a minha palavra do Senhor, no ano do 10º mês, dos 10 dias do 9º mês, dizendo: filho do homem, escreve o nome deste dia, do mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz: assim diz o Senhor Deus, põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe a água dentro, ajunta-lhe pedaços de carne, todos bom pedaço, as coxas, as espáduas, encha de ossos escolhidos, pega do melhor do rebanho e empilha a lenha, faz-a servir bem, aleluia. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela, tira de dentro a carne pedaço por pedaço, sem escolher, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou sobre a penha descalvada e não sobre a terra para cobrir o pó. No capítulo 10 vai dizer assim, no versículo, amontou a lenha, acende o fogo, coze a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Aleluia. Trabalho inútil, não saia dela. Eu, o Senhor, disse: será assim, não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os maus caminhos de Israel, os teus feitos será julgado, assim diz o Senhor. Podeis assentar, amada igreja. Aleluia. Meus queridos irmãos, aleluia, uma palavra forte. O Senhor estava falando com o profeta Ezequiel, aleluia, a respeito da cidade, aleluia, de Jerusalém. Nota que ele vai colocar aqui, aleluia, dizendo que o juízo para Jerusalém já é certo. E porque o Senhor está aqui, aleluia, mandando o profeta falar através de parábola, é para que ele possa entendesse, aleluia, o resultado, aleluia, que o juízo era certo. O Senhor já tinha um plano de redenção, o Senhor já
tinha, aleluia, falado através de profeta, através de Jeremias, aleluia, o povo não tinha aceitado. Aqui, o profeta, aleluia, Ezequiel, já estava cativo, exilado, aleluia, e o Senhor falava: vá ao meio do meu povo, fala com eles, porque a cidade de Jerusalém vai cair, e eu vou mostrar a eles aonde foi, aleluia, que eles caíram, aonde foi que eles erraram, mas eu sou o Senhor, aleluia. Porque assim, meu irmão, como Ele tem a justiça na nossa vida, aleluia, também tem, aleluia, um plano de redenção. Nos nossos dias, um plano de redenção para a tua vida é Jesus Cristo, aleluia, que comprou, aleluia, a tua alma por bom preço. Ele pagou o preço, aleluia, tudo que era para mim e para ti, ele já pagou. O inimigo não pode mais, aleluia, contra a tua vida. Aleluia! Porque o sangue do Cordeiro já foi derramado. Eu digo nesta noite que está te faltando, aleluia, para você assumir, aleluia, dentro da casa de Deus, aleluia, no teu ministério, aquilo que Deus tem te dado. Aleluia! Você nota aqui, aleluia, que o profeta vai falar de uma panela, aleluia, e essa panela estava enferrujada, pastor. Essa palavra diz, aleluia, que a panela tinha ferrugem. Você nota que a panela que Ezequiel falava era a cidade santa do Senhor, Jerusalém santa, estipulada, aleluia, por Deus na terra, para ser diferente. Assim como eu e você, fomos colocados para ser diferente nesta terra. Ele disse ao profeta: escolhe a carne dos melhores pedaços, bota dentro da panela. Mas a panela estava enferrujada. Essa ferrugem da panela estava contaminando a carne. Você nota, meu irmão, que essa imundície, aleluia, que o Senhor, aleluia, fala através da palavra, encostada dentro dessa panela, aleluia, o pecado de adoração a Deus, da corrupção, aleluia, do povo santo do Senhor. E assim não é diferente nos nossos dias. Você vê, aleluia, que a ferrugem, o pecado, é um pecado acumulado de gerações, aleluia, que se colocaram, aleluia, em desobediência a Deus. Mas assim como o Senhor tem juízo, Ele tem redenção. Eles estavam lá, aleluia, Ezequiel, às beiras, à beira do rio Quebar, na Babilônia. A palavra do Senhor veio a ele, pastor, aleluia, e fitando ele os olhos, ele olhava, aleluia, 4 seres viventes no céu, e olhando ele, 2 rodas, aleluia, em meio a 2 rodas, mais 2 rodas, aleluia. Você vê que o profeta estava aflito, estava cativo, exilado junto com o povo. Ele estava vivendo o cativeiro, assim como Jeremias lamentava em Judá, Ezequiel, Daniel, aleluia, estavam lá cativo. Você vê que o profeta estava pregando e estava vivendo. Assim é com a nossa vida, muitas das vezes, passando dificuldades, sangrando a alma, mas alcançando vida, porque o Senhor está falando conosco. Ezequiel, aleluia, ele foi levado, aleluia, em frente ao trono do Senhor, aleluia, contemplando o trono de safira do Senhor, se ajoelhando ele, o Senhor dizia: põe-te em pé que falarei contigo. Tu vai passar por muita dificuldade, em meio a sarças e espinheiros, em meio a escorpiões, mas leva a minha palavra. Aleluia! Glória a Deus! Você vê que o povo estava rebelde, a palavra vai dizer assim, mas ele vai chamar a Ezequiel, aleluia, como filho do homem, como atalaia do Senhor, aleluia, no seu tempo, para
Você vai caminhar em meio a escorpiões e sarças e espinheiro. Aleluia. E de repente vai ter que escapar, aleluia, de muitos venenos. Quem sabe de serpente, de escorpiões. Mas o Senhor está te contemplando. O Senhor está te dando força. Bendito seja o nome do Senhor. Esse profeta, ele passou por muitas dificuldades. Inclusive quando o Senhor falava com ele, pastor, aleluia, para ele aprender, aleluia, e testemunhar e falar no meio do povo, Senhor, aleluia, ele vai sacar a sua esposa, aleluia, da terra. Meu Deus. Ele vai dizer: eu vou tirar a menina dos teus olhos, tirarei as delícias dos teus olhos. Ele vai sacar e levar a esposa, aleluia, para morar com ele. O profeta vai ficar viúvo, dando Deus simbolismo sobre a cidade de Jerusalém. A cidade vai cair, para tu entender, aleluia, aleluia, a queda de Jerusalém. Tiro eu, aleluia, as delícias dos teus olhos, a menina dos teus olhos, que era a esposa do profeta. Você vê aqui o profeta, aleluia, sendo, aleluia, afligido, mas pelas coisas de Deus, dizendo: tu vai entender o teu chamado, tu vai entender aonde que eu te chamei, tu vai entender, Ezequiel, aleluia, que eu sou Deus. Se você pega o livro de Ezequiel, esse profeta não passou só isso. Ele passou, aleluia, muitas lutas. Mas muitas lutas. Chegando aqui o Senhor falando com ele no capítulo 24. Ele vai falar, aleluia, ao povo através de parábola. Essa carne simbolizando, aleluia, a panela de Jerusalém. A corrupção, o pecado era ferrugem, contaminando essa carne que estava dentro da panela. Você vê aqui que o problema, aleluia, não é Satanás aqui. O problema é a escolha do homem em servir as trevas e não dar valor às coisas de Deus. A palavra desde os primórdios, o Senhor falava com o homem e dizia, aleluia, a respeito do inimigo das nossas almas. Falava através da boca de outros profetas, dizendo, aleluia, que o diabo é astuto. Mas vai chegar um momento que o povo, aleluia, ele fica brincando, aleluia. Mas você nota que Deus, ele sempre vai avisar antes de agir. Ele sempre tem um plano de redenção para o homem. Você vê aqui, aleluia, Ezequiel, ele vai falar assim, aleluia, Deus vai falar através da boca do profeta. Ajunta pedaços de carne, aleluia, e coloca na panela, põe fogo, aleluia, ao lume da panela, deita água e coze. Você vê aqui que este fogo, aleluia, é o fogo que purifica, aleluia. Deus estava dizendo, aleluia, ao profeta: você faz o movimento, aleluia, mas a obra sou eu quem faz, aleluia. Esse povo está educativo, tu estás aí no meio, Ezequiel. Glória a Deus. Mas um dia eles vão sair daí. Esse mesmo povo, aleluia, que não consegue, aleluia, entoar louvores ao meu nome, que tem pendurado as harpas no salgueiro, aleluia. Esse mesmo povo, aleluia, depois de 70 anos, vai sair, aleluia, esse cativeiro, e vai retornar e vai adorar ao meu nome. Aleluia. Quem sabe, pensando eu, o profeta não era incrédulo, ele foi lá e entregou. Mas o senhor sabe, pastor Paulo, que o homem, aleluia, mesmo vivendo o sobrenatural, às vezes ele
ele tem alguma dúvida no seu coração. Você nota que aqui o povo, ele escutou no capítulo 24. Mas o mesmo Deus que falou, vai lá e te movimenta, em meio a sarças e espinheiros e escorpiões, fala, aleluia, da minha palavra. Você nota que esse povo, aleluia, uns aceitaram, outros não, mas o que ele disse para o profeta? Se tu não falar, eu vou requerer esse sangue das tuas mãos. Trago para o nosso meio esta mensagem também. A desobediência do nosso coração, quem sabe não alcança aquele que está lá no mundo. E a palavra fala assim: o Senhor vai requerer das nossas mãos esse sangue de nós. Às vezes quando estamos lá gatinhando, caindo e levantando na fé, o Senhor tem falado contigo, tu estás desobediente. Aleluia. Quem sabe o plano de redenção para a tua vida, aleluia, vai acontecer. A promessa ainda está de pé, eu tenho para te falar que ainda está. Aleluia. Mas qual vai ser o teu posicionamento para essa palavra, aleluia, conforme foi dado a Ezequiel? O Senhor a chamou por atalaia, mas disse, se tu não pregar, eu vou requerer das tuas mãos. Uma palavra forte, mas porém, aleluia, uma palavra necessária. O Senhor conhece o teu coração. Assim como Ele é amor, Ele é justiça, Ele é a balança, Ele é equilíbrio. E o Senhor, aleluia, é o Criador. E Ele tem autoridade sobre a criatura. Nosso coração precisa somente de obediência, aleluia, às coisas do Senhor. Quem sabe havia aí alguma dúvida no coração do profeta. Mas lá no capítulo 37 de Ezequiel, ele vai dar uma visão a Ezequiel. Aquele povo que estava lá, representando, aleluia, aquela carne, numa panela, encrustada de ferrugem, de sujeira. No capítulo 37, aqui estava representando um vale de ossos secos. Quem sabe a tua vida hoje, aleluia, já não tem mais nem tutano, tá só os ossos, aleluia, secos. Mas assim como o Senhor, aleluia, falou a Ezequiel, passei em meio a esses ossos, Ezequiel, aleluia, profetiza Ezequiel em meus ossos. E ele profetizou, e foi se estendendo nervos, aleluia, carne. E diz a palavra que está um exército grandioso de pé. Profetiza esses ossos, aleluia, para que o Espírito venha entrar sobre eles. Diz a palavra que dos quatro cantos veio o Espírito e se apossou daquele exército. Diz a palavra que um exército muito numeroso, aleluia. Você vê aqui que se havia alguma dúvida no coração do homem, o Senhor colocou uma visão, aleluia, para ele ver quem falava com ele era Deus, o Todo-Poderoso. Ezequiel era obediente, temente a Deus. Mas pensando eu aqui, imagina você olhando e contemplando, aleluia, um povo que adorava falsos deuses, que precisou, aleluia, ser cativo, mas aqui estava de pé novamente, pela palavra de autoridade dada por Deus, aleluia. Dizia o profeta assim, pastor Paulo, ossos secos, ouvi a palavra de Deus, aleluia. Quando chegamos aqui nesse lugar, aleluia, você o sabe, todos nós, irmão Ezequiel, éramos um vale de ossos secos. Mas o Senhor foi estendendo, aleluia, nervo, aleluia, carne, e nos colocou de pé, aleluia. Muitos profetas estiveram aqui, aleluia, e diziam, quem
Quem sabe o Senhor operando ao meio deles diziam: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E escutamos nós esta palavra. Aleluia. O Espírito que aqui está nesta noite, aleluia, tem passeado ao nosso meio. Aleluia. Você consegue lembrar, amada igreja do Senhor, o começo desta obra aqui nesta casa de oração? O quanto avivado nós estávamos aqui. Aleluia. Quem sabe lá no começo, essa carne, esse corpo físico, estava dentro da panela enferrujada. Aleluia. Mas o fogo do Espírito Santo purificou a nossa vida. Aleluia. O Senhor foi limpando esta panela, tirando, aleluia, toda a imundície, aleluia, e foi nos purificando com o fogo do Espírito, Aleluia. nos dando entendimento, aleluia, Glória a Deus. nos dando capacidade, nos dando autoridade, nos dando poder, fazendo prodígios, aleluia, sinais ao nosso meio. Aleluia. Você vê aqui Ezequiel, ele não só profetizou ao vale de ossos secos. Esse povo, eu quero te dizer que saiu de Babilônia 70 anos depois, conforme a palavra de Jeremias, de Isaías, conforme a palavra de Ezequiel, porque o Senhor ainda fala ao nosso meio, assim como falava no meio dos profetas. Esse povo voltou, aleluia, e foi avivado novamente, Deus vive poderoso. através de Neemias, através de Amós, aleluia, Ageu, Zacarias, aleluia. Você vê aqui, Zorobabel trouxe o povo, os reis, aleluia, aleluia, dos persas, o próprio povo que não era o povo do Senhor foi usado, aleluia, para libertar o povo de Deus. Você vê, irmãos, quando a igreja se movimenta, o Senhor braga do céu, aleluia, e nos dá libertação do cativeiro. Glória a Deus. Mas eu quero que você imagine, entra comigo no texto. Quem sabe você pergunta, mas por que o povo, aleluia, foi cativo? E não foi a primeira vez, eu quero te falar. Porque esse cativeiro, aleluia, foi o deserto que o povo precisou passar. Não adianta, meu irmão. Eu quero te dizer nesta noite, não adianta. Aquilo que fazemos, que plantamos, terá consequências. Às vezes caímos, levantamos, mas estamos passando num deserto. O Senhor não vai passar a mão na tua cabeça. Você vai passar por um período difícil, de abrolhos, de espinho, mas a mão do Senhor está sobre a tua vida. Aleluia. Você crê nessa promessa? Eu creio no nome de Jesus na promessa. O deserto é passageiro, é momentâneo. O deserto é para aprendermos mais, abdicarmos das má práticas e nos achegarmos a Deus, aleluia, dizendo a Ele: Tu és, aleluia, o meu Redentor de vida. Assim como Jó falou em momento de prova. Antes eu não o conhecia, só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória. O Senhor nos permite passar por muitas provações. Quem sabe olharmos para dentro da nossa casa, falta provisão. Quem sabe olharmos para dentro da nossa casa, vivemos num cativeiro, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa casa inteira passando por prova, os nossos pais, quem sabe. Mas aí o Senhor espera uma posição de ti, servo de Deus. Você que precisa fazer um movimento em prol dos seus. O Senhor Ele quer fazer, mas Ele precisa
que você se coloque. Aleluia. Tu é profeta de Deus, tu é a boca de Deus na terra. Aleluia. Se Ezequiel fosse desobediente, pastor Paulo, realmente o Senhor ia chamar outro. Mas todos esses homens de Deus passaram por muitas provas. Assim como Jeremias disse que queria desistir. Quem sabe você, eu, um dia disse ao Senhor, mas está difícil, meu Deus. Essa prova nunca passa. Eu já não aguento mais isto. Mas aí imediatamente o Senhor falou contigo. Eu sou o Senhor, Aleluia. Já não é hora mais de desistência. É verdade. Agora é hora de assumir o ministério, assumir o chamado. Jesus está voltando. Aleluia. O que você vai fazer com os talentos que o Senhor te deu? Vai enterrá-lo ou vai multiplicá-lo? É verdade. Faça essa pergunta para o teu ser. Faça essa oração a Deus. Me perdoa, Senhor, se tenho enterrado os meus talentos, se tenho feito pouco para a tua obra, se tenho feito a minha vontade, a vontade do inimigo e não feito a tua. Em meio a escorpiões e espinhos, não interessa onde eu for levado, mas eu vou levar a tua palavra. Aleluia. Até aqui, Senhor, me usa nesta noite. Não quero me estender aqui, pastor. Estudava eu a palavra de Jeremias hoje. Fui levado a Ezequiel hoje. Tudo que preguei aqui, posso dizer ao Senhor que não tirei o esforço, não tirei o estudo. Tudo que preguei aqui nessa casa hoje, foi o Senhor que me revelou. Foi o Senhor quem falou. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida nesta noite. Se coloca de pé, amada igreja. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Fala com Deus. Aleluia. Eu não quero hoje que você peça, mas que você agradeça. Deus poderoso. Agradeça a Deus pela palavra. Aleluia. Agradeça a Deus, aleluia, por Ele ter te chamado. Agradeça a Deus também, aleluia, pelas lutas que tu tem passado. Agradeça a Deus pelo deserto. Porque o deserto que forja o homem e a mulher de Deus. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, está aqui, Pai querido, a tua noiva, os teus filhos, Pai querido. Está aqui, Senhor, a tua amada igreja. Senhor maravilhoso, exaltado é o teu nome, majestoso é, Senhor querido, poderoso é o teu nome, Senhor. Assim como Ezequiel, Pai querido, contemplou, Pai querido, o teu trono, Pai querido. Assim, Senhor querido, como o Senhor deu a ele, aleluia, desenrolando, Senhor, um rolo, Senhor querido, para que ele pudesse mastigar, Pai, e descer as suas entranhas, Pai. Assim como o Senhor, Pai, o chamou como atalaia, como filho do homem, assim como o Senhor, Pai, comissionou a Ezequiel para pregar em meio ao cativeiro. Pai, assim como o Senhor chamou Isaías e o profeta dizia: envia-me a mim, Senhor. A tua igreja se coloca, Pai querido, aleluia, aceitando, aleluia, o seu chamado. Derrama, Senhor, aleluia, do céu o teu poder sobre eles. Assim como Jesus comissionava, aleluia, 12 e depois 70, aviva a tua igreja, enviando, Pai querido, aleluia, para pregoar, aleluia, este mundo, Pai querido, que necessita da tua palavra. Pai querido, aviva esses corações, derrama sobre ele, Pai querido, as maravilhas dos frutos do teu Espírito. Eu assim eu peço nesta noite, Pai, em nome de
Jesus, Senhor querido. Amém e amém, Pai querido. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte, Jesus.